30 segundos, tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite e hoje para continuar a nossa semana de revisão, né? Para quem tá meio perdido, caiu de paraquedas aqui hoje, a gente está fazendo uma semana de revisão, uma semana que a gente estamos revisando aí tópicos, né? Que a gente trabalhou já ao longo desse início de ano e estamos obviamente trabalhando essa revisão em formato de exercícios. E já fica a dica para vocês, sempre que forem fazer revisão, fazer em formato de exercícios, afinal de contas, né, a gente tem pouco tempo para muita matéria, então quando vamos revisar, a maneira mais adequada, a maneira mais correta de fazer revisão, sempre é com formato de exercícios, porque você revisa ao mesmo tempo que pratica questões que vão ser, né, as questões que vão aparecer lá na sua prova no mês de novembro, tá bom? Galera, vamos começar, vamos enrolar muito não, temos 8 questões, né, 8 questões para a gente realizar e hoje, fazer hoje e podermos revisar os conteúdos mais cobrados aí que a gente trabalhou até então, tá bom? Então, olha para cá, vem comigo. Questão número 1, uma questão do Enem 2019, e essa questão fala o seguinte: o processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção da farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Repara que essa questão aqui é uma questão quando você olha para a primeira vista no Enem, e o Enem ele é muito bom nisso, de você olhar para uma questão e não saber se ela é de sociologia, se ela é de história, se ela é de geografia. Você olha para a questão e sabe, desculpa gente, você sabe assim, é de humanas. Agora, do que é, você não sabe muito bem. Mas repara, essa questão aqui está falando para a gente que existia uma forma de processar a mandioca. E essa forma de processar a mandioca, ela já era realizada por quem vivia no Brasil. Processar é você manusear a mandioca. E aí depois ele fala o seguinte, que esse formato, né, de processamento da mandioca foi, obviamente, aperfeiçoado e ampliado. E foi sendo aplicado em toda a colônia portuguesa. Isso daí vai fazer depois que essa realização atravesse os mares e chegue até mesmo até a África. É o tipo de questão que ao mesmo tempo ela é de sociologia, ao mesmo tempo ela é de história, e tem várias formas de você olhar para essa questão. Essa questão ela vai perguntar para você o seguinte: considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente o quê? Uma coisa importantíssima é você perceber que as questões de sociologia que se ligam com história falam de cultura. Porque essa questão aqui, repara, Helena, essa questão é de história. É mesmo? Você precisa de algum conceito histórico para resolver essa questão? Tem algum conceito histórico que você necessite aqui?
Não. Então ela não é só de história. Ela é de história porque ela fala do espaço atlântico, ela fala de colônia no Brasil, mas o principal ponto dele, o principal ponto da questão é você entender como uma cultura de um ambiente, ela pode ser expandida, ela pode ser levada, ela pode ser aplicada em outros ambientes. Ou seja, você tem um tipo de modelo cultural que é produzido, que é realizado, que é difundido numa região que era colônia portuguesa, e devido a um processo de contato entre culturas, devido a um contato de diferentes culturas, essa cultura pode se difundir para novos espaços, para novos ambientes. O gabarito da questão é a letra A, que vai falar de fusão de hábitos alimentares, ou seja, existia um tipo de percepção cultural, um tipo de comportamento, de hábito cultural que era realizado dentro da região brasileira, né, colônia brasileira, e essa percepção, devido ao contato com portugueses, vai ser levada para outro espaço, para outro lugar. Essa conexão vai levar até a África. Letra B. Disseminação de rituais festivos. O consumo da mandioca não é feita por uma questão festiva, era um hábito alimentar e não simplesmente de festa. Letra C. Ampliação dos saberes autóctones. Autóctone é aquele indivíduo que é nativo da terra. É aquele indivíduo que é o indivíduo que morava na terra originalmente. Então eu falar ampliação dos saberes de quem vivia na terra. Não. Quando você leva a cultura indígena para outros espaços, você não está ampliando o saber, não está fazendo aquele saber cresça, não. Está levando para novos ambientes, levando para novos espaços culturais, tá? Letra D. Apropriação de costumes guerreiros. Meu querido, costumes guerreiros? O que comer mandioca tem a ver com guerreiro? Nada. É o Enem simplesmente querendo ferrar com a sua cabeça. Letra E. Diversificação de oferendas religiosas. Novamente, a gente tem que entender que não é uma relação religiosa, é uma relação alimentar, cultural. Gabarito, letra A. Essa questão provavelmente é a questão talvez mais fácil, né, da nossa lista de hoje. Mas ela era bacana para vocês verem como essas questões interdisciplinares aparecem na prova do Enem. As questões que você olha, você obviamente identifica a temática, mas você tem dificuldade em separar se é uma questão de sociologia, de história, de geografia e por aí vai, tá? Tranquilidade? E aí vamos lá, vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela é do Enem 2016 e ela fala o seguinte: hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia, de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram na fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. Essa frase final eu acho genial, essa frase está no livro, né, que é o Dialética do Esclarecimento, que ele fala que nós temos a liberdade de escolher sempre a mesma coisa. Uma coisa importante, você que está me ouvindo agora, talvez você se ache uma pessoa muito globalizada, uma pessoa muito conectada ao mundo virtual. E, consequentemente, você se acha uma pessoa muito livre para poder assistir e ver o que você quiser. Afinal de contas, você pode ir no YouTube digitar e assistir sobre o assunto que você bem entender. Você também pode ir à Netflix assistir o filme, a série de que você bem desejar assistir. Você pode ir agora ao Spotify, ao Deezer e ouvir a música que você bem quiser, do artista que você bem quiser, da parte do mundo que você bem quiser. Você pode agora conectar o seu Amazon Prime, a sua HBO, o seu Disney Channel e falar assim: ah, eu vejo o que eu quero, ah, eu sou livre. É, mais ou menos. Porque como Adorno e Horkheimer fala, nós somos livres para escolher sempre a mesma coisa. Nós somos livres para escolher, na verdade, sempre aquilo que já escolheram por nós. Ué, Leandro, como assim? Vamos supor que você vai ao cinema. Você sai aqui hoje da aula e você vai ao cinema que existe em sua cidade. Você chega no cinema e o cinema da sua cidade tem, sei lá, 2, 3, 4 salas, não sei. E aí você chega lá e tem 4 filmes passando. Repara, você está escolhendo entre aqueles 4 filmes. E você pode pensar: ai, Leandro, eu posso escolher, sabe, entre esses 4 filmes, eu sou livre. Não, não. Alguém já escolheu por você. Alguém escolheu os 4 e a partir desses 4 que alguém escolheu para você, você vai escolher. Quando você abre o seu catálogo da Netflix,
Repara, você está escolhendo filmes que alguém já escolheu para você previamente. Quando você para ouvir no Spotify, por mais que você possa colocar algo ali na busca, você acaba ouvindo aquilo que alguém já escolheu por você. O que aparece na primeira tela, quais são as playlists mais tocadas, quais são as músicas que estão em maior sucesso. Então a verdade é que nós sentimos e gostamos da sensação de sermos livres. Nós adoramos a sensação de poder escolher, de poder decidir, de pensar que a gente, eu tenho liberdade, fofo, simpático, só não é real. Por que não é real? Porque o Adorno e o Horkheimer vão estar dizendo que essa indústria cultural, que são essas grandes empresas, esses grandes conglomerados da mídia, a Globo, o Spotify, a Netflix, a HBO, a Disney, a Universal, a Sony, essas grandes empresas, elas estão escolhendo por nós. E quando eu falo que elas estão escolhendo por nós, é porque elas vão escolher os produtos que elas entendem que vão gerar maior rentabilidade. Elas vão escolher os produtos que elas entendem que vão gerar maior ganho financeiro, que vão gerar maior ganho econômico, que vão gerar maior riqueza. Então nós vivemos uma vida onde permanentemente eu estou acreditando que eu estou escolhendo. Só que alguém escolheu por você antes. E aí a pergunta é, a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com o texto, ou seja, o ato de poder escolher no mundo atual é o quê? Letra A, legado. A palavra legado vem da ideia de eu deixar algo para gerações futuras. É tipo assim, eu, Leandro, com minhas aulas, quero deixar um legado, né? É como se eu quisesse deixar algo para alguém. Gente, essa ideia de liberdade é um legado? É algo que estão deixando para gerações futuras? Claro que não. Letra B, patrimônio político. Gente, nem é uma questão política, não diretamente. Então também não pode ser a letra B. C, produto da moralidade. Moralidade são as regras sociais. Isso aqui é um produto das regras que a sociedade me impõe? Também não. Letra E, conquista da humanidade. Gente, essa liberdade é uma conquista? Eu conquistei o ato de ser livre. Não. Essa liberdade, ela é uma ilusão. Por que uma ilusão? Porque eu acho que sou livre, eu me sinto livre, eu quero me sentir livre, mas eu não sou livre de fato. Porque tem pessoas, tem grandes grupos que estão escolhendo por mim, que estão decidindo por mim, que estão escolhendo os rumos, as decisões, os pontos por mim. Né? E aí, eu quero que você entenda muito bem o que é a indústria cultural. Isso é muito cobrado, isso é fundamental no vestibular. Vem pro quadro, chega aí. Quando eu falo com você sobre indústria cultural, eu quero que algumas coisas fiquem muito claras. Primeiro, esse conceito de indústria cultural, ele é um conceito que foi criado por dois autores, né? Então ele é um conceito que tem dois pais, né? Existe um primeiro indivíduo chamado Adorno, né? Theodor Adorno, e existe um segundo indivíduo chamado Horkheimer. Beleza? Esses dois caras são os autores fundadores desse conceito de indústria cultural. Quando eu falo para você sobre indústria cultural, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo grandes empresas que têm como sua grande intenção, seu grande desejo, sua grande vontade conseguir conquistar o lucro. Ou seja, a intenção maior é a lucratividade, é o ganho financeiro, é a renda. Essas empresas, para conseguir esse tão sonhado lucro, eles pegam a cultura, ou seja, pegam aquilo que é instrumentos culturais, programas culturais, produtos culturais e transformam essa cultura em outra coisa. Como assim transformam em outra coisa? Eles transformam a cultura em mercadoria. Então a cultura, que é a forma de um grupo se expressar, são os valores, hábitos, são transformados em mercadoria. O que é uma mercadoria? É algo passível de ser vendido, é algo passível de ser comprado, é algo passível de se ganhar em relação ao dinheiro. A indústria cultural quer lucrar, quer obviamente transformar a cultura em mercadoria. E essa indústria cultural, para fazer isso, para conseguir realizar isso, ela vai ter algumas características. Quando eu falo que ela vai ter algumas características, é porque vão existir, né, alguns comportamentos que ela vai ter, e esses comportamentos que ela vai ter vão levar fortemente a essa indústria cultural funcionar, ganhar dinheiro. Eu vou te falar aqui 3 características que são fundamentais. São muitas, mas eu vou te falar 3 que são talvez as mais importantes. A primeira é que a indústria cultural, ela adota uma coisa chamada padronização.
Quando eu falo para você de padronização, é porque ela cria produtos cada vez mais parecidos. Ela cria produtos cada vez mais semelhantes, porque esses produtos cada vez mais parecidos, cada vez mais semelhantes, vão gerar que eu perceba um local onde eu ganhei dinheiro, eu perceba um local onde a rentabilidade aconteceu e eu venda isso. E venda cada vez mais, e venda de forma cada vez mais incessante, e venda cada vez, repetindo mais o mesmo produto, porque eu vi que dá certo, eu vi que dá lucro, então eu posso reproduzir, tá? Então existe uma padronização. Segunda coisa importante, a indústria cultural, ela vai ter sempre em seus produtos uma relação de publicidade, ou seja, vai estar lá presente a propaganda, vai estar lá presente a venda de produtos, vai estar lá presente a busca de uma rentabilidade financeira pela venda de alguma coisa, tá? E terceiro, além da padronização, além da publicidade, existe uma outra coisa importante que vai ser adotado, é a negação ao diferente. Ué, Leandro, como assim negação ao diferente? A indústria cultural, ela cria em nós um padrão do que nós vamos assistir, do que nós vamos ouvir, do que nós vamos ler, e qualquer coisa que fuja a esse padrão, qualquer coisa que vá fora desse padrão, tende a fazer que a gente não goste, que a gente não se interesse. Você, ao longo da sua vida, viu sempre o mesmo tipo de filme, viu sempre o mesmo tipo de série, ouviu sempre o mesmo tipo de música. Quando você se depara com algo muito estranho, muito diferente, você tende a não gostar, você tende a não se interessar, porque aquilo te afasta, porque é estranho para você. Então existe uma negação ao diferente. Beleza? Quem gosta de print, dá o print, tá? E vamos lá fazer mais questões. 1, 2, 3, foi, printou. Olha para cá. Vamos lá. Questão número 3, gabarito letra E, né? Questão número 3. Também do Enem 2016, tá? E essa questão número 3, ela vai dizer pra gente o seguinte: a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades, em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas que não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. O texto expressa o esforço de Durkheim, então já sabemos que ele está falando, Durkheim, em construir uma sociologia com base na. Então repara o que ele está dizendo. Ele está falando que o Durkheim quer construir uma sociologia. E a pergunta é, qual a base dessa sociologia que ele quer construir? Qual a base desse pensamento sociológico que o Durkheim quer elaborar? Vamos olhar uma coisa aqui. O Durkheim, ele é um cara que está fazendo a sociologia, construindo, elaborando a sociologia. E quando ele constrói a sociologia, quando ele começa a elaborar essa sociologia, ele vai dizer uma coisa. Ele vai dizer que a sociologia tem que se comportar como ciência. Ele vai dizer que a sociologia, ela não pode ser uma disciplina que se comporte, é porque eu acho isso, sabe? Não. Não tem que achar nada. Para o Durkheim não é achismo, não é o que eu acredito, não. Para o Durkheim a sociologia tinha que ser científica. E se ela quer ser científica, ela vai ter inspiração nas ciências que já existem. Biologia, química, física, Você vai ter inspiração na medicina, na astronomia e por aí vai. A astronomia, tá? Não é astrologia não, porque signo não existe. Não brinque comigo no chat, tá? É astronomia, beleza? Então estamos falando aqui de uma questão que é, essas ciências, elas vão ser a inspiração para a sociologia. A sociologia como disciplina humanística, mas que se comporte como uma disciplina natural. Busque ser científica, busque encontrar respostas, tá? Letra A. A letra A fala assim, vinculação com a filosofia como saber unificado, tá? Veja bem, gente, se sociologia e filosofia fosse a mesma coisa, se fosse um saber unificado, não tinha por que ter duas, né?
ô meu querido? Não tinha por que ter duas, né? Ah, sociologia e filosofia é igual, não é legal. Senta lá. Claro que não. São disciplinas diferentes. A filosofia está preocupada em entender o pensamento humano. A filosofia está preocupada em entender a forma como o homem pensa, olha para a realidade e por aí vai. A sociologia não. A sociologia ela quer compreender e analisar a sociedade de forma científica, chegar a padrões, encontrar respostas e por aí vai, tá? Vamos lá. Letra B. Reunião de percepções intuitivas para demonstração. Ai, Leandro, é porque, sabe, eu acordei hoje com uma intuição, sabe, um sentimento aqui no meu peito. Para com isso. Não tem intuição para sociologia. Não tem assim, é uma coisa que eu estou sentindo, sabe? Não tem isso. Não tem intuição, né? Para a sociologia, não é percepção intuitiva, é percepção objetiva, né? A sociologia ela quer encontrar questões objetivas para demonstrar, para encontrar realmente respostas, tá? Letra C. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Gente, subjetivo é o contrário de objetivo. Objetivo é aquilo que tem uma objetividade, uma resposta, uma clareza. Subjetivo é aquilo que pode ser ou pode deixar de ser. Não, não é o caso, tá? Não é o caso mesmo. Tem gente já perguntando qual é o meu signo ali, né? Meu signo é Charmander. Tá? Charizard. Você pode falar, mas não existe. Peixe também não, aquário também não, nenhum existe. Tá? Letra D. Letra D. A letra D fala assim, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. É essa a resposta, meu querido. Por quê? A letra D está falando que a sociologia ela quer ter um comportamento investigativo igual ao das ciências naturais. Ou seja, ela quer se comportar como uma ciência. Igual uma ciência, igual a biologia, igual a química, igual a física. A sociologia, ela busca respostas de forma científica. Gabarito, letra D de dado. Tá? Essa questão é muito legal. Quando você faz ela aqui assim, obviamente você teve aula há pouco tempo, ela parece uma questão mais difícil por causa do vocabulário, mas ela é uma questão que ela é ótima para você entender a teoria do Durkheim, de como ele quer construir a sociologia. Show de bola? Tranquilo, gabarito. Letra D de dado. Tem perguntas? Tem. Vamos lá. Dedico. O Dedico, eu acho que a pessoa que mais manda pergunta é o Dedico, né? O Dedico mandou assim, prof, por que ampliação não pode ser abrangência dos saberes sendo exportada para outras áreas? Cara, provavelmente está falando da questão número 1. Né? Você falou por que ampliação de saberes autóctones. Ah, tá. Você está pensando por que essa ampliação, né, não pode ser a expansão para outras áreas. Porque assim, isso aí seria expansão. Expansão é levar para outros ambientes. Ampliação é fazer crescer. E você levar para outros ambientes não necessariamente faz crescer, tá? Então, por isso que não pode ser, tá? A pergunta número 2 é da Jamile. E a Jamile mandou assim, como, por exemplo, séries com várias temporadas, Grey's Anatomy, Supernatural, filmes repetidos, Velozes e Furiosos, não é isso? É isso mesmo, tá, Jamile? Que eu falei de indústria cultural, é exatamente isso, né? Velozes e Furiosos tem número 1, 2, 3, 4, 5, 35, né? Acho que já deve estar no 48, Velozes e Furiosos, né? E a outra pergunta é do Dedico de novo. Dedico mais uma vez, ó, Dedico sempre presente. Dedico, o pessoal no chat tá falando assim, Dedico, vem pro chat, as pessoas querem te conhecer no chat. Tá? Dedico deve ser assinante, ele manda pergunta na plataforma, né? Dedico querem te conhecer no chat do YouTube. Vai lá, Dedico, fala com a galera. Prof, as ideologias são vendidas por lucro ou busca do lucro cria-se uma ideologia? Dedico, em busca do lucro se cria uma ideologia a ser vendida, né? Em busca da riqueza se gera essa relação ideológica. Beleza, Dedico? Tranquilidade? Vamos para a questão número 4, né? Fiz já 1, fiz já 2, fiz já 3, vamos para a questão número 4. Questão 4, Enem 2021. Enem 2021. Vamos lá, vamos ler comigo aí. Questão fala assim, ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária rapidamente conclui que vós tendes razão, inteira razão, e não esperar dela a qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte, mas seus atos desmentem as suas palavras.
no texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem a: meu querido, olha para cá, presta atenção, vem comigo. Quando eu falo com você sobre Karl Marx, e esse texto, apesar de não ser do Karl Marx, é um texto do Engels, Friedrich Engels. O Engels era o companheiro de escrita do Karl Marx. E ele está falando o seguinte, ele está dizendo que existe uma classe, que são as classes médias, né? E essas classes médias, elas não ajudam, né, no processo revolucionário. As classes médias seriam os trabalhadores livres, advogados, médicos e por aí vai. Na visão do Karl Marx, essas classes médias, elas não ajudam a revolução a acontecer. Pelo contrário, são adversárias, não é? E ele pergunta o seguinte, qual a questão ética que está aqui? A questão ética que está aqui é que, nesse texto, está se falando assim, olha, meu querido, existe uma coisa chamada classe social. E a classe social é o grupo social dentro do processo produtivo do qual você faz parte. Então, o Marx vai dizer que ou você é o burguês, que é o dono da produção, dono das máquinas, da indústria, do processo produtivo, ou você é o proletário. E o proletário é aquele que vende a sua produção. É aquele que vende algo que sabe fazer em troca de dinheiro. E ele vai dizer que esses caras aqui, os trabalhadores livres, né, um advogado, um médico, por aí vai, eles não conseguem entender o que é ser um proletário, porque eles não sofrem essa realidade. Então ele está falando que existe uma relação fundamental que é a luta de classes, ou seja, o fato de existirem classes sociais e elas estarem em conflitos. E esses conflitos existem porque elas estão em posições opostas no processo produtivo. Questão sobre Karl Marx, tá? Tranquilidade. Tem uma pessoa perguntando aqui, né, passou ali algum momento do chat, perguntando sobre se é normal cair questões sobre o Engels. É normal cair questões sobre marxismo, né? Não é o tema mais cobrado, mas cai, né? Caiu aqui em 2021, e não necessariamente com textos do Marx, tá? Pode cair com textos do Marx ou com textos sem ser do Marx. Aqui é um exemplo que caiu com o texto do Engels, tá? E aí tem uma pessoa que perguntou ali, depois que termina o ensino médio, tem um limite até quantas vezes pode fazer o Enem ou só faz quando quiser? Quem perguntou foi a Flor. Cara, o Enem você pode fazer todo ano. Se você quiser fazer todo ano é igual carnaval. Você pode fazer sempre, tá sempre lá. Tá? Todo ano tem Enem, você pode sempre fazer, sempre realizar. É claro, né, que você só vai fazer se você tiver intenção de passar. Vou te dar um exemplo. Aqui no ProEnem, nós professores, a gente faz o Enem todo ano. A gente vai lá fazer o Enem para poder fazer o gabarito da prova e postar aqui no site do ProEnem. Né? Então, todo ano a gente faz o Enem. Então, você pode fazer o Enem permanentemente, tá? Sempre que você quiser fazer o Enem, tá lá, tá? Sempre presente, beleza? E tinha alguém falando aí que o Leandro só reclama. Tinha alguém falando aí que eu devo ter reclamado dos signos, né? A galera aí ficou ofendida. Desculpa, perdão, seu rei. Tá? Mas vamos lá, questão número 5. Questão número 5 é uma questão do Enem 2020, mas do Enem digital de 2020, tá? E essa questão, ela fala o seguinte, no protestantismo ascético, temos não apenas a clara noção da primazia da ética sobre o mundo, mas também a mitigação dos efeitos da dupla moral judaica. O desafio aqui é o da ética, que quer deixar de ser um ideal eventual e ocasional para tornar-se efetivamente uma lei prática e cotidiana dentro do mundo. Retomando o pensamento de Max Weber, o texto apresenta a tensão entre positividade ético-religiosa e esferas mundanas da ação. Nessa perspectiva, a ética protestante é compreendida como indivíduo. Olha para mim, acorda, olha para cá. Ele está falando de ética protestante e está falando de Max Weber. Eu quero sua atenção total aqui agora, que eu vou repetir e vou te explicar de novo o que é essa ética protestante do Max Weber. O Weber é um cara que ele quer explicar da onde surgiu, como surgiu o capitalismo. Ele quer falar qual é a origem, qual é o início, da onde começou o capitalismo. E aí ele vai dizer uma coisa que parece muito ousada. Ele vai falar assim, ó, o capitalismo só existe porque existe a religião protestante. Ou seja, a religião protestante, ela gerou, ela possibilitou o capitalismo. E você fala, pô, Leandro, qual a relação? O que tem a ver a religião protestante, a igreja protestante com o capitalismo? Não faz sentido, qual a conexão? Ele vai dizer, o Weber,
que lá na Idade Média, lá no mundo medieval, quando a religião católica era totalmente dominante na Europa, o catolicismo condenava a lucratividade. Ué, Leandro, como assim o capitalismo condenava a lucratividade? O capitalismo na época tinha um pecado chamado usura. O que é o pecado da usura? Se você nasceu com dinheiro, se você nasceu com renda, você tem que morrer com renda. Porque Deus te colocou nesse mundo maravilhoso rico. Então você tem que morrer rico. Deus te quis rico, pô. Morre rico. Agora, se você nasceu pobre, é porque Deus te quis pobre. Então, pobre, você vai ter que morrer pobre. Porque Deus te quis pobre. O mundo te fez pobre. Então existiu uma coisa importante na visão católica do mundo medieval, que era o ato de você nascer na posição social que Deus quis para você. Então se você nasceu pobre, Deus te quis pobre. Se você nasceu rico, Deus quis rico. Agora, vai surgir uma nova classe social, que é uma classe social ascendente. Uma classe social que está comendo melhor, bebendo melhor, vivendo melhor. Uma classe que era pobre, mas é uma classe que está agora tendo alguns luxos, está vivendo com mais capacidade de ter bens. Essa classe é chamada de burguesia. E aí, essa classe que era a burguesia, eles estão comendo melhor, bebendo melhor, vivendo melhor, morando melhor, mas eles eram pobres e enriqueceram. Então a igreja católica dizia que eles eram pecadores. Pecadores porque eles estavam indo contra a vontade de Deus. E aí você pensa, o que eles fazem? Eles param de lucrar? É claro que não. Eles mudam de religião. É muito mais fácil. E aí, esse novo grupo, que é a burguesia, vai se aliar a uma religião que estava crescendo na época, que era uma religião chamada religião calvinista. Os calvinistas são membros de uma religião que é de origem protestante. E esses calvinistas, eles falavam assim, se você era pobre e você enriqueceu, você não é pecador, não. Se você era pobre e você enriqueceu, você é iluminado. É muito mais legal ser iluminado do que pecador. E aí a burguesia em massa passa a migrar, passa a participar do calvinismo. E aí o Max Weber vai dizer na época o seguinte, olha, é nesse momento que o capitalismo se torna viável. Porque é nesse momento que a noção de lucro passa a ser positiva. É nesse momento que a noção de lucro passa a ser algo bom. Aquela ideia do lucro como algo ruim, pecaminoso, não. O lucro agora é bom, é positivo. Devemos valorizar a lucratividade. E aí o Weber vai dizer que a ética protestante, ou seja, a forma protestante de ver o mundo, ela gera o desenvolvimento do capitalismo moderno. Essa questão é o tipo de questão que, se você já tivesse tido uma aula de Weber, você acertaria. Agora, se você nunca viu Weber na vida, você jamais acertaria. Eu vejo gente às vezes falando assim, porque filosofia e sociologia no Enem, sabe? É só ler, né? É só ler, né? É só interpretação. Chora, porque não tem nada de interpretação às vezes. Por mais que, obviamente, a interpretação vai te ajudar, né? Você conhecer os autores vão levar você para um caminho das pedras de realmente conseguir encontrar a resposta, como nesse caso aqui da letra E, tá? Tem uma pergunta aqui da Larissa Fontanella. E a Larissa mandou o seguinte, boa noite, prof. Como eu poderia usar o conceito de indústria cultural na redação? Poderia usar em qualquer tema que eu pudesse culpar a mídia por algo? Olha, Larissa, depende muito do que você quer, né? Depende muito qual é a temática, depende muito do que você queira dizer. Agora, é óbvio, né, que a gente tem aqui uma possibilidade de usar a indústria cultural em muitos temas. Sempre que você quiser dizer que a mídia não está preocupada com os indivíduos, que a mídia só está preocupada com dinheiro, com enriquecimento. Dessa forma, você tem como usar a indústria cultural como recurso para você. Tá bom? Tranquilo? Para quem chegou depois aí, para quem chegou um pouco atrasado, né? Tem um pessoal aí que chegou um pouquinho depois. Ó, questão 1, letra A. Questão 2, letra E. Questão 3, letra D. Questão 4, letra A. E a que a gente fez agora, a 5, letra E. Tinha alguém perguntando ali por que não pode ser a B, né? Contrária aos princípios econômicos liberais. Gente, nem existia liberalismo como nós conhecemos hoje nesse momento medieval, nessa lógica medieval que está sendo falada no texto. O liberalismo, ele é do século XVII, né? John Locke, né? Nascido em 1632. Então isso daí é posterior, tá bom? Vamos fazer mais uma questão.
Vamos fazer mais umazinha, que é uma questão do Enem 2021, né? Essa questão fala para nós o seguinte, né? Famoso por ser o encantador de viúvas da cidade de Cabaceiras, na Paraíba, Zé de Sila é um contador de histórias, parecido com o personagem Chicó, do Auto da Compadecida. Ele defende veementemente que a oração da avó sustentava mais a chuva quando era pequeno e chovia por aqui, ajudava a minha avó, colocando os pratos emborcados no terreno para diminuir o vento. Ela fazia isso e rezava para a chuva durar mais, diz Zé de Sila. Então repara que é um cara, que é um contador de histórias, e esse cara está contando uma história da avó dele. A avó dele colocava pratos virados para poder fazer chover, né? Então é uma relação completamente ligada a crenças míticas, a lendas, mitos, fábulas. Todo mundo tem isso na sua região, cada região do país tem a sua, né? Eu lembro que quando eu era criança, você deixava o chinelo virado, e se deixar o chinelo virado, sua mãe vai morrer, né? Desvira o chinelo, lembra disso, Renan? Né? Deixar o chinelo virado não podia, né? Porque senão a mãe morre, né? Ah, você não pode... Tinha umas coisas, você não pode comer uma coisa com a outra. Essas coisas todas eram percepções que eram jogadas para nós, né? E até hoje existem. Diferentes partes do país têm coisas diferentes, né? E essas coisas todas são questões míticas. Tem comprovação disso? Tem comprovação não. Virou o chinelo e mãe morreu, né? Comprovação, botou prato no quintal e chove pra caramba. Claro que não. Isso é crença, isso é fé, né? E você pode acreditar ou não, mas o ponto relevante é que essas práticas de fé, elas continuam existindo, elas continuam acontecendo, e tem gente que vai acreditar nelas veementemente. Leandro, é verdade ou mentira? Não interessa muito se é verdade ou mentira. O fato é que isso depende não de aspectos científicos, não de aspectos de crença, depende da fé. É cultural. Cada local, cada cultura vai ter sua relação para com essas práticas, tá? Alguém falou ali uma que também eu adoro, que é passar embaixo da escada, né? Passou embaixo da escada 7 anos de azar. Pô, meu querido, quem trabalha em construção então tá ferrado, né? Ou seja, essas práticas todas são essas percepções míticas, né? Que vão sendo divulgadas ao longo do tempo. Alguém botou ali manga com leite, acho que era isso que eu queria falar, né? Alguém botou pisar na linha da calçada, fazer sol na areia para parar de chover. É isso aí, né? Olha lá, minha mãe jura que não pode comer laranja e depois beber café. Comer laranja e beber café é muito bom, né? Essa eu não conhecia não, né? Devo ter passado em muita escada, alguém botou ali. É isso aí, né? Colocar a toalha no espelho ou televisão porque o vidro atrai raio. Cara, vidro atrai raio. Imagina uma loja de espelho. Loja de espelho, pô, raio todo dia, né? Loja de espelho cai raio todo dia, né? Aqueles palácios de cristais de toma raio, né? Muito bom, muito bom. Adoro essas coisas, né? Adoro esses hábitos culturais, populares, né? Que existem aí. E aí, vamos lá. Ao destacar expressões e vivências populares do cotidiano, o texto mobiliza o seguinte aspecto da diversidade cultural regional. Letra A. Alianças afetivas conectadas ao ritual matrimonial. Gente, matrimonial é de casamento. Alguém falou de casamento, falou de chuva. O que tem a ver casamento? Ele botou isso aqui só porque ele confia que você não sabe o que significa matrimonial. E aí você não conhece a palavra, você... palavra esquisita, deve ser a resposta. Para com essa droga. Para com isso, tá? Quando você não conhece a palavra, você não marca, por favor. Letra B. Práticas místicas associadas ao patrimônio cultural. É claro, são práticas místicas que são associadas a um patrimônio de um povo, a forma cultural que um povo possui, tá? Guarda-chuva em casa te deixa pequeno, muito bom. Se cair um garfo é porque vão receber visita em casa, meu Deus do céu, né? Muito bom, adoro, né? Leandro, sociólogo, que odeia a sociedade. Não, gente, eu não odeio a sociedade, não. Eu só acho a sociedade engraçada. Vamos lá. Gabarito, letra B de bola. Dá pra fazer mais uma, diretor? Dá, né? 8 e 10, dá pra fazer mais umazinha. Vamos fazer questão 7, também do Enem Digital 2020. Vamos lá. O termo manipulação significa uma consciente intervenção técnica em um material dado. Se a intervenção é de uma importância social imediata, a manipulação constitui um ato político. É o caso da indústria da consciência. Assim, toda a utilização de meios pressupõe uma manipulação. Os mais elementares processos de produção constituem intervenções no material existente.
Portanto, escrever, filmar, emitir sem manipulação não existe. Olha essa frase que importante é, né? Tá falando aqui, ó, escrever, filmar ou emitir sem manipulação não existe. Por conseguinte, a questão não é se os meios são manipulados ou não, mas quem manipula os meios. Isso é muito importante, sabe por quê? Não existe, não tem, não existe. Ah, eu conheço um jornal que é imparcial. Ah, não existe. Ah, eu conheço, sabe, eu conheço uma pessoa que era imparcial. Não existe. Todo mundo é parcial. Todo professor é parcial. Toda mídia é parcial. Ah, mas é um problema. Claro que não. Não existe imparcialidade. O que existe é você tentar mostrar dois lados. Agora, mesmo assim, você não vai ser imparcial, porque algum dos lados você sabe mais, você conhece mais, você vai saber explicar melhor. Então, o que ele está mostrando aqui é que o problema não é saber se você é manipulado ou não. Porque, obviamente, você é. O ponto é saber quem te manipula. Esse é o ponto fundamental que o texto está dizendo. E ele vai dizer o seguinte: esse entendimento acerca dos meios de comunicação, produzido na década de 70, contesta, ou seja, o que ele está contestando no texto? O que ele está falando do texto? Qual a contestação que o texto faz? Cara, é muito fácil. É letra A. Está questionando a neutralidade dos mecanismos midiáticos, ou seja, está mostrando que não existe neutralidade nos meios de comunicação. Por isso, letra A. Beleza? Tranquilo? Vou fazer a saideira. Dá mais tempo para uma. Essa aqui é pequenininha. Vamos lá. Questão 8, Enem 2020, que fala assim: um dos resquícios franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. O abrasileiramento de termos franceses deu origem, por exemplo, ao sarouer, né? Eu não sei falar isso aqui não. Anarie e Anavan, né? A característica apresentada dessa manifestação popular resulta do seguinte processo sócio-histórico, ou seja, estamos falando aqui de que existem termos que hoje em dia as quadrilhas utilizam, né, como Anarie, que vem, por exemplo, de uma palavra francesa, né? Ou seja, está falando que existe uma relação, né, de práticas que vêm do exterior, práticas estrangeiras, e como que essas práticas estrangeiras têm relação e são presentes e fabricadas até hoje em dia. E aí vamos lá, letra A, massificação da arte erudita. Guarda uma coisinha no seu coração. A arte erudita, que é a arte das elites, ela nunca é massificada, porque essa arte erudita, ela serve para a elite se diferenciar. Ela serve para a elite falar, somos melhores, então ela não é massificada, ela não vira de todos. B, rejeição de hábitos elitistas. Não, né? A intenção aqui não é rejeitar hábitos vindos da elite. C, laicização dos rituais religiosos. Laicização é tornar laico, é tornar não religioso. Tornar não religioso, rituais religiosos. Também não. Ele não falou que a quadrilha é religiosa, tá? D, restauração dos costumes antigos. Como se fosse você pegar isso aqui, que era uma coisa antiga, e voltar a utilizar. Também não, ele está falando que foi utilizado de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente pegou palavras estrangeiras e abrasileirou. Abrasileiramento, tornar brasileiro, apropriar práticas estrangeiras e realizar essa modificação. Gabarito, letra E, tá bom? Meus queridos, pessoal que está aí no chat acompanhando a aula, Ellen, Maria, Tainá, Amanda, todo mundo. Pessoal, muito obrigado pela presença, tá? Espero ter entendido a aula, conseguido revisar um pouquinho o conteúdo, beleza? Um forte abraço para todos, fiquem muito bem, tem aula daqui a pouquinho do Quem Humano, né? E é isso aí, aproveita, abraço, até mais, tchau, tchau, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.